Olá pessoal, vamos falar agora nesse momento controle de finanças pessoais. Esse é o calcanhar de Aquiles da maioria da população brasileira e na sociedade alagoana também não é diferente. E por que isso não é diferente, gente? Simplesmente nós seres humanos de uma maneira geral, temos um hábito de não ter controle financeiro nas nossas finanças pessoais, tá? Como é isso? Primeiro, isso se deve ao consumismo. O que é o consumismo, professor Ademir? E aqui eu vou me apresentar para você. Eu sou o professor Ademir Cruz, educador financeiro, tá? Se você quiser e gostar, pode seguir a gente lá no Instagram, @Minuto Dinheiro, e aí você também vai entender mais o que é o controle financeiro das finanças pessoais, tá? Mas voltando aqui ao nosso tema, vamos focar, tá? O que é consumismo, gente? O consumismo, ele é delineado de uma maneira que é o quê? De você comprar, comprar, comprar e comprar. Não que isso não seja saudável. Isso acaba sendo ruim a partir do momento que você começa a comprar coisas que não são úteis para o seu dia a dia, que não vão ter utilidade e mais, que é a parte pior, você comprar coisas que não irão caber no seu orçamento pessoal, tá? Então, como montar um orçamento pessoal é o que eu vou mostrar para você agora, tá? Como começamos? Primeiro, você tem que entender qual é a sua receita, tá? A sua receita, ela tem que ser baseada numa situação de quanto você recebe por mês. E aí, se você é servidor público, você já tem um salário fixo. Mas se você é autônomo, você tem uma oscilação variável. Se você é MEI, se você é microempresário ou empresário, você tem uma oscilação variável do seu faturamento. Então você não sabe quanto você tem disponível, tá? O que é que ocorre? Você tem que delimitar a sua receita. Não há outro caminho. Então, se você é autônomo, você tem que estipular um valor X de retirada por mês como salário, que seja R$1.000, R$2.000, R$5.000. Isso vai ser de acordo com o teu faturamento. Se você é MEI, microempresário ou empresário, você também deve estipular um valor mensal de retirada, tá? E o que é que isso importa? Isso importa em que você conhecer a sua receita do mês. A partir do momento que você conhece a sua receita do mês, e aí você já começa a usar aquela regra do pague-se primeiro, que é o quê? Começar a pagar as dívidas mais altas, que provavelmente você já viu no nosso vídeo anterior aqui no Procon e lá no Instagram, @Minuto Dinheiro, tá? Então, conheceu a receita? Conheci. Professor Ademir, a minha receita está baixa. Ela não está dando para pagar todas as despesas. Você tem um problema. E você só tem dois caminhos a seguir. Primeiro, você vai ter que baixar as suas despesas. Professor Ademir, eu não consigo baixar as minhas despesas já são mínimas, eu não consigo tirar nada. Eu queria que você refletisse sobre essa palavra e fosse agora, nesse momento, alinhar, contar e ver todas as despesas que tem e comece a se perguntar: eu realmente preciso disso ou não? E agora eu vou fazer aqui uma brincadeira com as meninas, com os meninos, com vocês todos. Eu quero que vocês comentem
aqui no nosso vídeo embaixo, tá certo? Principalmente vou começar agora com as meninas. Quantas vezes vocês já compraram um vestido ou uma sandália e usaram uma vez só e deixaram guardado lá no guarda-roupa, nunca mais usaram? O valor que você pagou para apenas um uso foi um valor muito alto, tá? Então, isso prejudica o orçamento. Não de um momento específico, mas ao longo desse hábito, tá? Um exemplo agora para os rapazes, né, para as meninas também não ficarem com ciúmes. Homens, por natureza, gostam muito de carro e acabam botando muitos acessórios no carro, coisa do tipo. E muitas vezes não utilizam esses acessórios, ou às vezes um sapato, ou às mesmas vezes um relógio. O cara às vezes tem 5, 10 relógios, mas acaba se apaixonando por um e os outros não utilizam. Isso são exemplos de compras que comprometem teu orçamento, mas que elas são inúteis. E por que inúteis? Porque está lá estocado e não são utilizados no seu dia a dia. Professor Ademir, você está dizendo que eu tenho que ser minimalista? Fora disso, eu não quero te dizer isso. Se você quiser ser minimalista, era uma opção sua, é a sua escolha. Mas o que é que eu quero falar? É que você busque o consumo consciente. Então, como você busca o consumo consciente, você tem que fazer uma simples pergunta quando vai comprar um produto. Qual é a pergunta primeira? Eu realmente preciso desse produto? Se a resposta for sim, você vai para a segunda pergunta. O preço desse produto cabe no meu orçamento ou eu vou ter que parcelar ele em 12 vezes? Se a resposta for sim, você já está indo bem aí e está vendo mais o produto com a possibilidade de compra. E aí você vai partir para a terceira pergunta. Há um produto similar de mesma qualidade desse produto que eu estou querendo comprar? Se há, vamos pesquisar o preço. E por que pesquisar o preço? Muitas empresas às vezes oferecem cashback, descontos para pagamento à vista. Então, você consumidor, o Procon Alagoas, ele indica que antes de você comprar um bem ou um produto, além dessas perguntas, que você pesquise bem o preço. E aí você vai encontrar um menor, tá? Quando você encontrar esse menor preço, procure comprar ele à vista, seria a melhor opção, ou parcelado em poucas parcelas, cabendo sempre dentro do teu orçamento. Entretudo, nunca esqueça, querido consumidor, vai lá, principalmente na condição de à vista, e pede um desconto no valor. De repente, um desconto de 3%, 5%, muita gente acha que é pouco, mas eu vou te provar agora que um desconto de 5% é um desconto alto. Vocês sabiam hoje que se você pegar um valor e aplicar na poupança, para ele atingir 5% de rendimento, demora aproximadamente 30 meses. Isso mesmo que você escutou. Se você pega um valor de R$1.000, por exemplo, e aplica ele na poupança, ele vai render 5% em 30 meses, ou seja, 2 anos e meio. Então, não despreze o desconto, não despreze a possibilidade de você pedir um desconto, além do preço de tabela que você encontrou no seu produto, tá? Fechou todo esse ciclo, e aí você tem utilidade, você quer o produto, você pode comprar, então você vai lá adquirir o seu produto, vai consumir e vai desfrutar dele, tá? Isso é uma regra de consumo, mas aqui a gente está falando agora de
controle e finanças pessoais, tá? E o que é que eu quero deixar aqui claro para você nesse controle de finanças pessoais? É necessário que você, consumidor, que está me assistindo aqui nesse vídeo, comece a poupar, mesmo que seja pouco. Professor Ademir, eu não consigo juntar nada por mês. Primeira pergunta, você está trabalhando? Se você está trabalhando, já já eu vou te dar a dica de como você vai começar a poupar. Se você nesse momento está desempregado e está assistindo aqui esse meu vídeo, você tem internet e está vendo esse nosso vídeo, tá? Gente, procura a Secretaria de Estado de Trabalho, procura o Senac, Sesc e mesmo o Sebrae. Eles oferecem vários cursos de aprendizado, já que a sua profissão nesse momento não está te dando emprego. Mudem o modal. Em vez de pensar eu estou desempregado, mude o pensamento, eu estou à procura de emprego e vou me qualificar. O Estado de Alagoas hoje, através da Secretaria de Trabalho e o governo de Alagoas, ele disponibiliza vários cursos para que você possa adquirir uma nova profissão. É muito importante que você mude esse modal de pensamento de estou desempregado. Eu quero que você mude o modal para eu estou aprendendo uma nova profissão e eu vou arrumar um novo emprego. Isso é para quem está desempregado. Você está trabalhando? Que bom. Você está ganhando um salário mínimo, R$1.000, ou você está ganhando mais, 2.000, 3.000. Não importa quanto você está ganhando. Eu vou começar a dizer agora como você vai começar a poupar, tá? E eu vou para um exemplo bem básico. Você pode evoluir isso para o seu salário, mas eu vou usar de exemplo o senhor José, é um nome fictício, tá? E ele ganha um salário mínimo, que seja R$1.100 por mês. Senhor José, comece a poupar R$1 por dia. Professor Ademir, é muito pouco R$1. Eu espero que você que esteja me assistindo agora e esteja nessa situação, tenha respondido isso. R$1 é muito pouco. Mas, gente, olha o poder. R$1 por dia são R$30 por mês. E em um ano são R$365, tá? Que hoje você não tem porque você não está poupando. Então, se você começar agora, daqui a um ano você tem R$365. E mais, caso você pegue esse dinheiro, e eu recomendo que faça, coloque na poupança, isso é apenas uma recomendação para que possa render um pouco esse dinheiro, não fique parado, você vai ter um pouco dos juros da poupança, tá? Então, é um modal de pensamento que a gente tem que mudar. Se de repente você ganha mais e digamos que você consegue juntar R$10 por dia, ótimo. Sabe por quê? Em um ano você vai juntar R$3.650, que é um valor que você não tem hoje, tá? Então tem uma regrinha que eu, como professor de educação financeira, falo muito lá no meu Instagram, @minutodinheiro, que é a regra do 3. O que é a regra do 3? Eu não consigo poupar nada. Por que você não consegue? Porque você não tem um orçamento, porque você não conhece as suas dívidas e muitas vezes você não conhece as suas receitas. Então você tem que fazer primeiro esse planejamento. O que é isso? Conhecer todas as suas receitas e todas as suas despesas. Nas despesas, você vai tirar o que é supérfluo e pode cortar. Se a sua receita está baixa, não há outro caminho. Você tem que se qualificar, buscar uma nova profissão e novos meios para que você possa trabalhar e ganhar dinheiro. Recentemente, eu tive um exemplo que eu fiquei muito feliz em ver. Sabe qual foi? E aí eu vou trazer esse exemplo agora para você. Tinha uma jovem que ela trabalha
no comércio, ela trabalha no comércio durante o dia e ela segue a gente lá no @Minuto Dinheiro, ela sempre está interagindo e ela falou da dificuldade em aumentar a sua receita, tá? E aí eu falei, o que é que você gosta de fazer além de vender? Porque ela é uma vendedora nata, uma pessoa muito inteligente. Ela falou para mim, disse, ó, eu gosto muito de cachorro, eu gosto muito dos doguinhos. Eu disse, sério? Eu disse, sério. Se você já pensou em oferecer um serviço de cuidadora de doguinhos? Ela disse, como assim? Eu trabalho o dia todo de segunda a sexta. Mas eu falei, pô, mas você falou que ama os doguinhos, não foi? Foi. À noite, você conseguiria dar um passeio com um doguinho de 1 a 2 horas? Ela disse, professor, sim, eu consigo. E daí ela começou, através das redes sociais dela, a oferecer o trabalho de cuidadora de doguinhos. Ela cobrava um valor pequeno para o quê? Pegar o cãozinho, passear com ele, brincar com ele. Para quem não sabe, os cães, de uma maneira geral, os doguinhos, eles se sentem muito presos. Então, o passeio é muito frutífero para a saúde deles. E daí ela começou há vários dias fazendo essa atividade. O que é que eu estou falando, gente? Uma coisa simples que ela gosta e ama, ela começou a ter uma renda extra com isso. Recentemente ela me falou, professora Demi, hoje eu faço toda essa atividade de segunda a sexta e faço nos sábados também. E já estou pensando no futuro próximo em colocar uma pequena empresa onde eu possa abrigar os doguinhos quando os donos forem viajar e precisam ter uma segurança para que esses animais eles estejam em segurança e felizes. Então, assim, eu estou dando um exemplo de alguém que está fazendo algo que gosta, não deixou o trabalho anterior, mas está tendo uma renda extra. Então, você que está me assistindo agora, você de repente pode pensar em algo que você gosta e que pode te remunerar de alguma maneira. Quer ver um outro exemplo? Esse exemplo para mim é muito próximo. A minha mãe, ela gosta muito de fazer doce. Todo mundo adora o bolo dela. Ela não vende hoje isso em escala, até porque ela não está buscando isso como uma maneira profissional. Mas vira e mexe. Alguém chega e faz uma encomenda e faz um bolo para ela. E, claro, eu peço o meu, né? Porque eu adoro doce, doce é uma delícia. Mas, assim, pensa o que você pode fazer de renda extra. Só assim você aumenta a sua receita, tá? A regra dos 3% é o quê? Você se pagar primeiro. Então, você pega quanto você está ganhando, pega esses 3% e se paga. Se você ganha R$ 1.000, vai ser R$ 30. Você pode pôr lá na poupança. Não é um problema você pôr aqui na poupança. Deixa esses R$ 30 na poupança. E os 970 que sobrou, você vai adequar o seu orçamento do mês. Professora Demi, está muito pouco. Calma. Você vai escalonar isso pelas necessidades, tá? Quais são as necessidades básicas? Primeiro, a alimentação, tá, gente? Então, foca primeiro na alimentação, no seu consumo, no supermercado, na mercearia ali da esquina, e faz essa pesquisa de preço para que você primeiro compre os seus víveres, porque é a partir disso que você vai viver, não é? Então, comprou seus alimentos, vem a parte de higiene, que você tem que encaixar isso também. Tem as contas habituais, que é de energia elétrica e de água, tá? Então isso aí eu falo de itens necessários. Esses itens necessários são os primeiros da sua lista que você vai ter que cumprir, tá? Cumpriu isso aí, deve ter sobrado alguma coisa, tá? Se não sobrou, nós estamos naquela situação que você deve buscar uma renda extra, tá?
Mas vamos admitir que sobrou um pouco. Esse pouco você deve reservar uma parte para a sua saúde. E quando eu falo de saúde, eu falo de uma necessidade de medicamento no dia a dia, eu falo de imprevistos que podem acontecer, tá? Mas aí você vai apertando literalmente seu orçamento. Se ainda assim sobrou um pouco, o que é que você deve fazer? Esse pouco que sobrou, você vai canalizar ele para o lazer. Por que o lazer? O lazer ele é importante para o ser humano, tanto para a nossa saúde mental quanto física, tá? Ele vai te deixar mais motivado, mais feliz, e isso vai refletir no seu dia a dia, na sua qualidade de vida. Não é? Então, o controle financeiro ele vai passando por todas essas fases. Professora Ademir, isso não é fácil. Eu vou tomar aqui um pouquinho de água, tá? A sede aqui está um pouco forte. Não é, em nenhum momento eu falei que isso seria fácil. Mas na vida, gente, é preciso nós termos coragem. Temos que ter coragem para enfrentar os desafios. E o desafio seu agora é de controlar o seu orçamento. E como é que você vai fazer isso? Você já está conhecendo as suas despesas, você já está conhecendo as suas receitas. Eu quero que você comece cortando nas despesas. E quando eu falei cortar, eu não quero que você corte o cafezinho com seu amigo, eu não quero que você deixe de sair com a sua esposa, com o seu esposo, namorada, namorado, para você se divertir, para poder você jantar, desde que estejamos no momento possível. Agora a gente está nesse momento muito delicado, mas em breve nós vamos vencer. O governo de Alagoas está avançando bem com as vacinas, está tendo uma dedicação muito forte do governo em vacinar a nossa população, e nós acreditamos sim que as vacinas estando disponíveis, cada vez mais o governo de Alagoas vai avançar para imunizar a nossa sociedade, tá? O que nós estamos falando aqui dos controles, de você cortar supérfluos, de você comprar coisas desnecessárias. Professora Ademir, o que é uma coisa desnecessária para você? Gente, muitas vezes você já tem uma casa toda arrumada, com vaso, com TV, com som, com um monte de coisa. E aí você está lá e acaba vendo mais um adereço para sua casa e você vai lá e compra. Você não fez aquelas perguntas que eu disse inicialmente, mas foi lá e comprou. Quando você chegou na sua casa, aquele objeto que você queria não se enquadra no layout, na apresentação da sua casa. Você sabe o que é que você vai fazer com ele? Você vai pôr numa caixa e deixar ele lá guardado. Foi algo que você não utilizou bem, entendeu? Quer outra coisa de consumo desnecessário? Vou trazer agora a baila. Mulheres, não fiquem com raiva de mim. Eletrodoméstico, tá? Vamos aos eletrodomésticos. Todos os anos as TVs elas vêm apresentando cada vez mais novas tecnologias. Mas nós estamos num patamar hoje que determinadas TVs você não tem mais uma evolução de tecnologia. Você apenas tem uma mudança de layout, mas a tecnologia é idêntica. Não é necessário trocar uma TV todo ano, desde que ela esteja funcionando bem. Quer outra coisa? E agora vou falar para a dona de casa, vou apontar o dedo, minha mãe está me assistindo aí, não vale ficar com raiva, tá? Você tem uma boa geladeira em casa funcionando, essa geladeira sua já é recente, ela consome pouca energia, e aí você vai simplesmente trocar ela.
não é necessário, tá? Você pode continuar com ela. Professora Ademir, mas a minha geladeira é antiga. Alerta! Se sua geladeira é antiga, pesquisa bem o preço de uma nova geladeira, do mesmo tamanho ou talvez maior, se a sua família cresceu. Por quê? Porque as novas geladeiras ou freezers, muitas delas têm tecnologia que fazem com que ela consuma menos energia. Nesse caso, sua compra é uma compra inteligente, porque você está trocando, você está comprando uma nova que vai consumir menos energia, e aí você vai economizar. Quer outra coisa bem interessante? Ar-condicionado dentro de casa. Modelos antigos de ar-condicionado consomem muita energia, tá? Atualmente no mercado há alguns modelos de ar-condicionado que consomem bem menos, com tecnologias que fazem eles consumir bem menos energia. É necessário que você pesquise um pouco. Não vou citar nomes ou marcas aqui. Eu peço que você dê uma olhada na internet, pesquise com o vendedor, com os amigos, mas há sim vários ar-condicionados que consomem menos. Nesse caso, vale muito a pena a troca quando ele entra dentro do seu orçamento, tá? Então, assim, dentro de casa, quando você vai mudar um eletrodoméstico, você tem que mudar o modal. Ele tem que ter uma necessidade real, tá? A minha dica é essa. O que é que eu quero pensar com você e que você venha aqui com a gente. O Procon Alagoas, ele está trazendo esse vídeo que você está assistindo para que você faça um consumo consciente, para que você possa comprar os seus itens, para que você possa pagar suas contas em dia e para que você possa ampliar assim a sua base de consumo, de maneira que você tenha uma saúde financeira saudável, tá? Então, eu quero fechar aqui com você, entendendo bem o que você pensou e está me vendo agora. Gente, controle financeiro e finanças pessoais é um arcabouço teórico muito grande. Você pode ir lá no @Minuto Dinheiro, no nosso Instagram, que vai ter muito mais dicas para você aprender. Mas, basicamente, eu quero que você entenda. Conheça a sua receita. Se está pouca, procura uma renda extra de algo que você goste e possa fazer. Conheça bem as suas despesas. Conhecendo as suas despesas, comece a cortar coisas supérfluas e coisas que você não utiliza. E isso vai fazer com que sobre muito mais dinheiro para você, tá? A sua saúde financeira vai trazer qualidade para a tua vida, mais tranquilidade quando você for dormir no travesseiro e vai trazer no longo tempo mais prosperidade para você. Lembra que eu falei da história dos R$ 30, que você não conseguia juntar nada? Se você fez isso durante um ano, você juntou R$ 360. É pouco? É pouco. Mas se hoje você não tem nada e daqui a um ano você tem R$ 360, você já evoluiu muito. Gente, um grande abraço. O Procon de Alagoas e o governo de Alagoas estão do seu lado para que você possa evoluir na qualidade do consumo e possa sim sempre estar procurando o seu bem-estar. E nós aqui no Minuto Dinheiro também estamos do seu lado. Comenta aqui no nosso IGTV, nesse vídeo que você está tendo, todas as dúvidas que você tem, que nós do Procon Alagoas e nós aqui do @Minuto Dinheiro no Instagram vamos responder tudo para você, para que você possa aprender bem. Um grande abraço, queridos consumidores.